volta a encarar uma ferida que ainda está longe de cicatrizar. O Supremo Tribunal Federal deve decidir se a mineradora Vale continuará pagando o auxílio emergencial às vítimas da tragédia de Brumadinho. Uma decisão que vai muito além de questões jurídicas. Ela toca diretamente na dor, na memória e na luta de centenas de famílias que ainda tentam reconstruir suas vidas. Em janeiro de 2019, o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, provocou uma das maiores tragédias socioambientais da história do país. Centenas de pessoas morreram, muitas delas trabalhadores que estavam no local no momento do desastre. Famílias foram destruídas, sonhos interrompidos, histórias encerradas de forma abrupta e cruel. Mas a tragédia não terminou naquele dia. Os impactos continuam presentes na vida de quem sobreviveu. Comunidades inteiras perderam suas fontes de renda. O meio ambiente foi severamente afetado e o trauma psicológico ainda acompanha milhares de pessoas. A ausência daqueles que se foram é uma dor diária, que não diminui com o tempo. Como medida emergencial, a mineradora Vale passou a pagar um auxílio financeiro aos atingidos. Esse valor para muitas famílias representa mais do que ajuda. É uma questão de sobrevivência diante de tudo o que foi perdido. No entanto, a continuidade desse auxílio passou a ser questionada. A Vale defende que já firmou acordos de reparação e que não deveria manter os pagamentos por tempo indeterminado. Segundo a empresa, medidas compensatórias já foram adotadas dentro do que foi estabelecido judicialmente. Do outro lado, os atingidos contestam essa posição. Eles afirmam que os efeitos da tragédia ainda são profundos e que o auxílio continua sendo essencial. Para essas pessoas, encerrar o pagamento agora seria como ignorar uma realidade que ainda está longe de ser resolvida. Diante desse impasse, o Supremo Tribunal Federal deverá decidir se a Vale tem a obrigação de manter o auxílio emergencial. A decisão é considerada crucial, pois pode estabelecer um precedente importante sobre a responsabilidade de empresas em casos de grandes desastres. Especialistas apontam que o julgamento envolve princípios fundamentais da Constituição, como a dignidade da pessoa humana e o direito à reparação integral dos danos. Mas, acima de tudo, trata-se de uma decisão que impacta diretamente vidas reais, pessoas que ainda convivem com perdas irreparáveis. E, diante de tudo isso, uma pergunta ecoa: como definir o momento em que uma tragédia como essa deixa de exigir reparação contínua? Enquanto o caso segue em análise, a dor continua presente, silenciosa, profunda e persistente. E junto dela, cresce também a indignação. Já se passaram anos desde o rompimento da barragem, e ainda há famílias esperando por respostas definitivas e por justiça. A demora nas decisões reforça a sensação de abandono e levanta um questionamento inevitável. Até quando essas vítimas terão que esperar? Porque quando a justiça demora, ela também falha. E você, qual é a sua opinião sobre esse caso? A Vale deve continuar pagando o auxílio às vítimas de Brumadinho? Deixe seu comentário e participe desse debate. Agradecemos a todos que acompanham o canal Alerta em Debate, inscritos e não inscritos. A sua participação é essencial para que essa história não seja esquecida e para que a cobrança por justiça continue viva.